Deus abençoe a vida do pregador essa noite, o Álvaro. Levante sua mão de profeta e abençoe a vida do homem de Deus. Amém. Mais uma casa de oração. Sejam bem-vindos, você que está na internet. Vocês que estão aqui, como o Paulo já falou. Quem vem é quem ganha. Quem está aqui nesse momento é que Deus está escrevendo lá em cima, naquele dia, mesmo cansado, com preguiça, mas foi na minha casa me adorar. Então é você que ganha quando vem adorar o Senhor. Amém? Chegue-se a Deus e Deus chegará a vós. Tiago 4:8. Amém? Vamos abençoar a vida do varão. Pai, em nome de Jesus, Pai, aqui teu filho, teu servo, Senhor, essa noite, Pai, vem usá-lo como tu tem usado, Senhor. Pai, coloca as tuas palavras na boca desse varão, Senhor, que ele venha falar não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir da tua parte, Senhor. Abençoa ele, sua família, sua esposa, seu filho, Pai. Abençoa toda a sua casa, abençoa toda a obra das suas mãos, Senhor. Guarda ele, protege, Pai. Dá saúde a ele, na garganta dele, que é um levita. Pai, faz aquilo que te apraz nesse lugar. É a oração que eu faço e abençoe em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Foi? Agora foi. Isso é dos 3 segundos. Né? Graças a paz, gente. Né? Graças a paz para a paz do Senhor, Shalom, todo tipo de paz, né? Para todos nós, mas sendo do Senhor. Porque somente a paz do Senhor nos tem. Hoje eu até falei pro Paulinho, todos os dias falta, assim, eu sei que às vezes a gente depende, assim, de algumas pessoas e às vezes a gente precisa, e elas estão ocupadas, né? Eu falei assim, hoje você trouxe as pessoas aí pra gente, né? Botar a prova mesmo, o tocador. Trouxe os pastores aí pra gente estar aqui sendo pondo a prova. Né? Mas tudo bem, o que eu quero trazer hoje é o seguinte, eu peço assim para vocês com todo amor. Nós temos vivido um tempo tão difícil, sabe? Tão difícil. Principalmente para pregar para nós. Antigamente, quando eu me converti lendo a Bíblia, lendo mesmo, né? Continuo lendo ela até hoje. E eu tinha uma vontade, um desejo, sabe, de pregar dentro das igrejas. Mas devido a algumas experiências meio ruins que a gente vai tendo, sabe? Por causa, eu acho que, da nossa falta de... né? A gente fica meio assim, porque as pessoas ficam meio escolhendo pregadores. Hoje é fulano de tal que vai pregar, vai ser massa. Hoje é fulano, eu acho que eu não vou. E me remete muito, nada contra os católicos. Tenho muito respeito, a minha mãe é. Mas me remete muito ao catolicismo antes de eu me converter. E quando ia o padre, a igreja era lotada, mas o padre viajava. E engraçado que na igreja católica, quando não tem padre, lá é culto. É o ministro da palavra, né? E lá, muitas das vezes, hoje não é padre, eu não vou, né? E a gente remete isso um pouco dentro do evangelho, do nosso evangeliquez, né? O pastor viajou, cara, essa semana para a igreja não. Você quer apoiar o irmão tal? Aí falando, eu não gosto quando ele prega, sabe? E uma vez ouvindo um pastor presbiteriano, eu amo ver essa diversificação do Senhor, e eu gosto de ouvir outros pastores de outros lugares, assim, sabe, para me alimentar, porque quando eu me converti, eu não conseguia entender essa divisão. Eu entendo que existe placa, existem os costumes, mas eu não conseguia ver essa divisão que eu sei que uma hora ou outra vai ser quebrada. Porque na hora que o cerco se fechar para todas as igrejas, só vai sobrar os fiéis. E se ele é pentecostal, se ele é metodista, se ele é... uma hora ou outra nós vamos ter que se reunir num buraco desse aí. Entendeu?
E lá não vai ter placa não, porque se tiver vão pegar a gente, vão levar a gente para morrer. Então vai chegar uma hora que essas placas vão cair. Entendeu? Mas eu ouvindo ele falava que uma vez ele foi num culto e foi ele convidou 3 amigos dele. E eu creio que talvez vocês tenham visto esse vídeo, que é fantástico. Chega lá, cara, ele já não gostou muito, que ele levou numa igreja pentecostal, foi um presbiteriano, cara, levar, sabe, tradicional. Ele mesmo brinca, né? E ele disse que todos nós temos nossos pregadores preferidos, né? Não adianta dizer, a gente sempre tem. Chegou lá, não puderam sentar junto, porque já estava lotado, aí um ficou sentado de um lado, do outro, na frente, e ele ficou lá no meio. Mas ele inventou de sentar bem na frente. E aí quando ele chegou lá, chegou aquela abertura que é feita nessas igrejas pentecostais, os costumes dele. Olhe para o seu irmão. Diga o quanto ele é amado. Diga, Jesus te ama. E cantava um pouquinho desse, diga, olha para o seu irmão, rapaz, tu falar isso para um presbiteriano, velho. Diga que Jesus te ama. E ele dizia. E ele já estava, meu Deus, não dá nem para sair, porque o lugar onde ele sentou, ele tinha que ficar, porque o que ele ia inventar? E chamar os outros para ir embora? E eu sei que nessa briga, diga para o teu irmão, Jesus te ama. E rapaz, ficou quase umas meia hora nisso. Chegou a hora da oferta, o pentecostal ele é meio pesado. Você é ladrão. Você tem roubado de Deus. E ele mesmo dizia assim, eu não sou ladrão não. E você vai dar agora, eu não vou dar não. Ele dizia dentro do coração dele. Você é ladrão. É por isso que você não quer dar, você é ladrão. Eu não sou. E aí que ele endurecia mais. E ele deu. Sentou, chegou na hora da palavra, ele diz que aquele pastor, irmão, o pastor, não lembro o que ele disse, foi pregar Salmo 23, nem lembrava, mas ele deu esse exemplo. E o cara ficou, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Forte essa palavra. Porque o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Porque vemos, irmão, que o Senhor é o meu pastor e nada te faltará. Eu sei que foi quase a pregação toda assim. E aquele pastor saiu daí, que a igreja ali, vendo os irmãos, tudo calado. Ele chegou e falou assim, rapaz, que culto, né? Ele mesmo já foi o primeiro que comentou, que culto, né? Aí os 3, ai, mas que culto abençoado. Obrigado por trazer a gente aqui. Rapaz, naquela hora que ele falou assim, olha para o teu irmão e diga, Jesus te ama, rapaz. Eu me sentia Jesus dizendo para mim que me amava. Cara, e eu, bicho, tentando, fazia tempo que eu não dava o dízimo. Mas disse, ladrão, tu é um ladrão, eu sou um ladrão, Senhor. E você vai dar tudo, que eu dei tudo. E o outro, cara, quando ele disse, o Senhor é o teu pastor e nada me faltará, eu não aguentei, eu comecei a chorar. E aquele pastor, seu coração disse assim, me perdoa, Senhor, porque a água da vida jorrou do meu lado e não pingou em mim. E não me molhou. Porque muitas das vezes é isso que acontece com a gente. E ele trouxe esse testemunho de uma história que tinha acontecido. Porque talvez aquela palavra não tenha falado contigo naquele dia, mas tem alguém que está precisando ouvir. E por que eu abri com isso? Porque, eu tenho me preocupado um pouco, sabe? Porque às vezes a gente termina de pregar dentro da igreja e as pessoas ficam cansadas, parece que a mesma coisa, já não foi bom o culto, hoje o louvor já não foi bom.
E muitas das vezes somos nós. A gente sai dali e parece que a gente só foi ali cumprir tabela. E assim, eu tenho amado, cara, ir para as ruas. Eu não estou dizendo que a igreja não é porque precisa. As pessoas precisam de uma igreja aberta em cada esquina. Porque em todos os lugares precisamos ter um hospital do Senhor aberto. Mas muitas das vezes a gente só se pega vivo quando a gente vai para lugares onde a gente sabe que as pessoas vão nos ouvir, sabe? Onde as pessoas são sedentas por aquilo que você está falando. E não quando você vai para um lugar onde você fica com medo do que você vai falar, porque você não sabe se as pessoas vão ou não receber aquilo. Se elas vão entender ou não, se você está trazendo uma palavra de Deus ou se você está dando uma indireta em alguém. E eu sei que muitas das vezes acontece isso. Pessoas tentam ensinar outras usando a palavra de Deus, não para pregar a palavra de Deus, mas para bater nas outras pessoas, para esfregar na cara delas aquilo que elas queriam dizer para a pessoa, mas ela usa a palavra de Deus. Eu sei que existe isso. E o que eu tenho para trazer hoje é o seguinte: essa palavra, na verdade, ela não é minha, mas foi uma revelação que Deus me deu acerca de um pastor. E quando ele me deu, cara, eu fui criando fundamentos para fundamentar isso que eu vinha trazer hoje para nós. Porque a vara na Bíblia, ela tem um sentido de autoridade. Todas as vezes que a vara aparece na Bíblia, e a primeira vez que ela aparece, ela sempre tem um intuito de poder, de disciplina. Quando Moisés pergunta do Senhor o que ele deveria fazer, o Senhor dá uma vara para ele. E aquela vara, o Senhor dá uma autoridade, um poder para Moisés, que eu não vou abrir aqui porque a gente não tem tempo para isso. Mas se você pegar, você vai ver que o tempo todo Moisés está usando aquela vara para fazer o quê? Ele joga na serpente, pega aquela vara, come as duas outras varas que tentam desafiar a vara do Senhor. Aquela vara é batida no rio Nilo, para ela ficar em sangue. Todas as vezes que Moisés levanta aquela vara, vem as pragas. Você vai ver que sempre Moisés está levantando a vara, porque aquela vara simbolizava a autoridade que Deus deu para ele como líder. Todas as vezes que a vara aparece, ela aparece com esse sentido. E a vara, em Provérbios, muitas das vezes vem como disciplina, porque ela vem como o quê? Como a vara para disciplinar a criança, para disciplinar o tolo. A vara, quando os líderes desafiaram o Senhor, ao ponto de não aceitar mais o líder que ele tinha escolhido, tanto Moisés como Arão, para ser o sacerdote, aquele povo disse: o Senhor fala só contigo, não fala comigo também. A palavra de Deus diz que a terra se abre e engole aqueles rebeldes, mas mesmo assim o Senhor fala assim: pede para cada líder pegar uma vara e ir para frente. A vara que florescer foi a vara que eu escolhi. E quem floresce é a vara de Arão, porque o Senhor escolheu Arão como autoridade sobre aquele povo, porque assim eram os sacerdotes. Quando você vai para o Salmo 23, a tua vara e o teu cajado. O cajado era aquela coisa meio que biforcada para proteção, para que a ovelha não caísse do penhasco e tudo mais. Mas a vara era para quê? Para disciplinar muitas das vezes ela. Se você estudar um pouco da história das ovelhas, você vai ver que existiam ovelhas tão teimosas que muitas das vezes o pastor tinha que quebrar a pata dela e pendurar ela aqui, porque ela vivia fugindo. E ela
tinha que ser carregada com a pata quebrada, porque aquilo dali era mal? Não, era uma disciplina. Por quê? Porque senão aquela ovelha poderia ser comida por um leão, por um urso, ou até mesmo cair num penhasco. Então a vara ali do pastor aparece como uma vara de proteção, um cajado de proteção, mas vem a vara que disciplina. Mas quando o Senhor fecha a arca, Ele coloca 3 coisas lá dentro. E em Apocalipse, quando você abre e você vê essa arca aparecer novamente, diz que lá dentro está o maná, a lei e a vara de Arão. Porque a vara aqui tem sentido de autoridade. E o que eu quero trazer para nós nessa noite está lá em Gênesis capítulo 30, que eu falo que quando o Senhor me abriu os olhos acerca disso, eu fiquei maravilhado. Fiquei maravilhado. Porque parece o que eu vou trazer aqui para vocês é besteira. Não, não é. Em Gênesis capítulo 1, não pode abrir, Gênesis capítulo 30, tá? Em Gênesis capítulo 1, bem no versículo 1, fala bem assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Ponto. E há uma discussão ali se a terra foi perfeita, se não foi, se passou um tempo. Teve essa novela Gênesis que contrariou ali algumas visões teológicas, né? De alguns que acreditavam, porque, poxa, como é que Deus faz algo sem forma e vazio? Então Deus fez perfeito. Mas eu não vou me ater nisso. Me atenho que vem a seguinte, quando Deus fala assim, haja luz, e houve luz. Porque o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, naquelas trevas. Mas ele disse, haja luz. E o que eu vou trazer aqui está muito ligado, porque Paulo em 2 Coríntios vai usar o haja luz para dizer que o Senhor disse para nós, pessoas sem formas e vazias, perdidas em treva, ele disse que haja luz em cada coração. Então Paulo interligou o evangelho com haja luz, cara. 2 Coríntios, capítulo 4, não lembro agora o versículo. Mas quando eu li isso aqui, cara, eu falei assim, por que o Senhor deixou isso aqui? Gênesis capítulo 30, versículo 37 em diante. Eu vou ler na versão Almeida, atualizada, que ela vai utilizar vara. Diz assim a palavra do Senhor: então Jacó tomou varas verdes de estoraque, de amendoeira e de plátano, e descascando nelas listas brancas, deixou à vista o branco que havia nela. Ele descascou aquela vara. Em algumas versões vai dizer, ele limpou aquela vara, uma parte branca, e deixou à vista o branco que havia nela. Isso aqui é forte, cara. E olha só o que diz. E pôs as varas que havia descascado em frente de quem? Do rebanho. No coxo, isto é, no bebedouro, onde os rebanhos bebiam e eles acasalavam quando vinham beber. Os rebanhos acasalavam diante das varas. Presta atenção. Os rebanhos acasalavam diante da vara e as ovelhas davam cria listradas, salpicadas e malhadas. Então Jacó separou os cordeiros, mas fez o restante do rebanho olhar para a lista e para todos os escuros no rebanho de Labão, e pôs seu rebanho à parte, separando o rebanho de Labão. Presta atenção. Versículo 41. E todas as vezes que as ovelhas fortes
acasalavam. Jacó punha as varas no bebedouro diante dos olhos do rebanho, para que acasalasse diante das varas, mas não as punha quando o rebanho era fraco. E aqui me remete um pouco à parábola do semeador, quando o Senhor falou assim: por que tu falas em parábolas? E o Senhor falou assim: para que não venha vocês e ouça, e eu os cure, e você seja salvo. Vamos pegar que todas as vezes que vinha um rebanho forte, se colocava a vara diante daquele rebanho, e as ovelhas oravam para aquela vara, e produziam ovelhas fortes. Mas ele não colocava quando vinham as fracas. E aqui eu entendo o seguinte: como eu coloco a questão da vara como autoridade. E para você entender isso aqui, quando eu olhava para essa passagem, eu dizia: mas Senhor, para que o Senhor deixou essa passagem? E vamos olhar com um olhar espiritual para isso aqui. Se as varas eram autoridade, Jacó limpa essas varas e deixa a parte branca para que as ovelhas vissem. E as ovelhas, no sentido espiritual aqui, pode ser nós, pode ser quem a gente discipula. E quando se fala descascar, a gente usa muito o termo: rapaz, o meu chefe me descascou. Rapaz, o pastor fulano de tal descascou. Mas quando esses chefes e esse líder faz isso, ele faz para o teu mal? Não. Faz para o teu bem. Pelo menos na grande maioria das vezes. E pelo menos não deveria ser. Muitas das vezes, teu pastor, teu líder fala aquilo que tu precisa ouvir. E aqui está a grande questão. Quando a autoridade é colocada para alguém forte, essas pessoas produzem pessoas fortes. Mas quando é colocada para as fracas, essas pessoas vão produzir ovelhas fracas. E é por isso que Jacó não colocava. Agora eu vou te falar uma coisa que acontece em 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3 é uma carta escrita para líder. Foi escrita para Timóteo, aquele ao qual Paulo escolheu para ser o quê? O líder da igreja de Corinto. E se você ler todas as duas cartas, você vai ver que ali há princípios para quem quer ser um líder. Como é que deveria ser tratado, e muitas das vezes essa carta aí é até mal interpretada, porque no capítulo 5, muitas das vezes se usa o termo: aquele que não cuida dos seus é pior que o ímpio negou a fé, e a gente utiliza para dizer que, porque meu primeiro ministério é minha família. Eu não estou dizendo que não seja, mas a gente começa a colocar a nossa família muitas das vezes mais importante, mas a gente esquece aquilo que o Senhor falou lá atrás: aquele que ama mais seu pai, sua mãe, sua esposa e seus filhos mais do que a mim não é digno de ser meu discípulo. Será que o Senhor está confrontando Paulo? Não, é porque a gente não conseguiu compreender o que Paulo está fazendo. Porque Paulo, no capítulo 5 de 1 Timóteo, ele está falando sobre viúvas. E ele está falando para aquela família, que inclusive a mulher que era nova, que se casou, teve um marido, que ela cuidasse daquela viúva, para que a igreja pudesse cuidar daquelas que verdadeiramente eram viúvas. E ele disse assim: ensina essas pessoas a cuidar dessas aí. Por exemplo, a minha mãe, que perdeu o meu pai, e eu me casei, ela mora só. E vamos supor que nós dentro de uma igreja, ela é viúva, não é? Mas ela tem meu irmão para cuidar. Por que a igreja vai cuidar da minha mãe se ela tem eu e tem meu irmão? É isso que Paulo está ensinando lá. Ensine essas pessoas a cuidar dessas viúvas, para que a igreja possa cuidar daquelas verdadeiramente que não tem filho, que não tem marido, que não tem filha. Lê lá o contexto, você vai ver que Paulo está instruindo Timóteo.
Está falando para Timóteo, para você ver o poder da autoridade. Paulo diz assim, Timóteo, não levanta qualquer um, não imponhas a mão precipitadamente, não te faça participante do pecado de outrem. Ele está dizendo assim, ó, não bota qualquer um não, porque senão o Senhor vai cobrar. Toma cuidado com quem tu vai colocar na frente do rebanho. Toma cuidado com a vara que você vai colocar na frente do rebanho. Aplica-te na leitura. Não te faça negligente com um dom que foi posto em você, com imposição de mão. Paulo está descascando Timóteo. Paulo está instruindo Timóteo, está limpando ele. Porque Timóteo foi levantado por quem? Por Paulo e os presbíteros da igreja com imposição de mão. Era uma vara sendo levantada para ser posta em Corinto. Se você ler Corinto, você vai ver que o apóstolo Paulo vai falar uma coisa interessante. Eu não vou procurar para a gente não coisar, mas você que leu sabe disso. Paulo vai dizer assim, ó, na última carta que vocês me escreveram, uma carta que a gente não conhece. Porque a primeira, que era para ser a primeira, era para ser a segunda, e a segunda, que era para ser a quarta. Porque existem umas 2 cartas que não chegou até nós. Porque quando a gente lê essas cartas, vai aparecer um indício que já existiu uma carta que Paulo escreveu, inclusive uma chamada Severa, onde ele foi duro. Ao qual muitos sofreram, e ele foi duro. Ele fala isso em 2 Coríntios. Aquela carta dura. Essa tristeza que eu produzi em vocês é a tristeza de Deus, que produz salvação e não para a morte. Então existia cartas dos coríntios perguntando. Mas vamos imaginar. Imaginar não, porque a Bíblia diz que essa seria a segunda carta, que a primeira seria a segunda. Então a primeira foi escrita. E algo foi perguntado para Paulo. Porque Paulo teve que escrever uma carta instruindo Timóteo o que ele deveria fazer. E no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele vai falar sobre aqueles que almejam ser pastores, ser líderes, ser bispos, presbítero, que eu sei lá, que a gente já bagunçou tanto isso que eu não sei mais nem quem é quem. Numa igreja o bispo aí tem um apóstolo e tem o presbítero e sei lá, eu já estou até não sei mais. Estou que nem a piada do homem que está lá quando vem um cara cheio de medalha com aquela coisa que é o escoteiro, ele já não sabia mais dizer, benção! Ele já não sabia mais o que fazer, porque é tanto título, cara, né? E as igrejas não seguem um padrão, mas tudo bem. Mas ele fala bem assim, aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja. E aí ele vem os princípios para as varas. E aqui seja para o líder maior, seja para você que lidera a sua casa, ou seja você que lidera no seu trabalho. Que seja marido de uma só mulher, que cuide bem dos seus filhos, que tenha bom testemunho dos de fora. Ele vai repetir isso para Tito, que vai ser o outro presbítero que ele levantou para a ilha de Creta. E lá ele é até mais duro, porque ele diz bem assim, ó, até os filhos têm que ser crentes, porque se não for, não pode ser presbítero. Lê lá, capítulo 1, você vai ver. Lá ele é até mais duro, olha, até o filho tem que ser crente e ser submisso ao pai, porque senão isso aí não serve para ser líder. A minha pergunta é, que aí você vai entender o que eu estou querendo dizer, é porque Paulo vai falar algo interessante. Timóteo talvez tenha escrito assim, Paulo, é o seguinte, ou então a igreja de Corinto, os líderes, porque eram vários líderes, escreveu para Paulo assim, Paulo, é o seguinte, cara, tem uns caras aqui que se converteram, aceitaram Jesus, e a família dele também. Só que os caras estão trazendo as mulheres dele, cara. E não é uma. São várias. Porque se você for estudar no contexto, você vai ver que naquele tempo era normal a bigamia ali, o homem ter várias mulheres. E aí, cara, o que eu faço? Esse cara chegou aqui, ele disse que aceitou Jesus, está trazendo as mulheres e os filhos para cá, e o que eu faço? Agora, o que eu digo?
Aí parece que eu estou vendo que Paulo tivesse escrito sobre isso, quem sabe se não estava nas cartas dele. Ele teria dito para Timóteo assim: Timóteo, se preocupa com as ovelhas não, cara. Se preocupa com as varas. Se preocupa com as varas. Descasca ela. Limpa ela e mostra o branco dela para as ovelhas, porque as ovelhas produzem segundo as varas. As ovelhas produzem segundo as varas. Parece o que eu estou falando para vocês aqui é um absurdo. Mas não é. A nossa vara maior se chama Jesus Cristo. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, ele diz assim, seja meus imitadores, assim como eu sou o imitador de Cristo. Nós temos nos preocupado muito com as ovelhas e temos esquecido de nos limpar. Sabe por quê? Quando eu comecei a entender isso, o Senhor disse que nós somos luz do mundo. Somos sal. Tem pessoas que estão olhando para ti. Tu é a vara suja que o Senhor descascou. Que o Senhor mostrou que existe uma parte de branco dentro de ti. E é essa parte que Ele quer mostrar para as ovelhas. É a parte dele dentro de ti. E foi isso que o Senhor Jesus veio nos fazer. Ele desce do grande poder dele ser chamado de Deus. Ele se humilha. Se você vê no ministério do Senhor, o Senhor não está ali para medir poder com os fariseus. Não está, cara. Ele está preocupado com os pecadores. Ele está preocupado com aqueles que precisam ouvir a palavra. Muitas das vezes ele respondia porque os caras iam lá. Mas para você ver, porque até a ovelha fraca vai lá ver a vara. Mas o problema é que muitas das vezes essas pessoas não querem ser limpas, elas não querem imitar a vara. Só que tu não foi chamado para transformar as pessoas não, cara. A Bíblia diz que Deus enviou o Espírito Santo e Ele não enviou para a igreja. Para a igreja Ele derramou. Mas a Bíblia diz que Ele enviou para o mundo, para convencer o mundo de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Ou tu acha que tu veio para cá porque o presbítero Aquiles pregou para você? Não, cara, quando ele pregou, ele só foi a voz de Deus. Mas o Espírito Santo está sobre essa terra. E foi Ele que fez com que o teu coração se compungisse. Lembra quando Jesus estava caminhando no caminho de Emaús? Quando aqueles dizem, cara, o que nós vamos fazer agora? O Senhor entra, eles não conhecem Jesus. E Jesus diz, cara, vocês não entenderam a Escritura? Vocês não sabiam que o Filho do Homem precisava ser entregue, passar por isso, que Ele ia morrer, que Ele ia ressuscitar no terceiro dia? E eles calaram a boca e ficaram ouvindo a vara novamente. E a vara fez que ia passar direto. Disse, não, fica com a gente aqui essa noite. E quando o Senhor senta ali, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem e eles reconhecem vara. E sabe qual é a palavra que eles dão quando Jesus some da frente deles? Não ardia o teu coração quando Ele falava com a gente? Não ardia o teu coração? A Bíblia diz que em Lucas capítulo 3, quando João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Uma vara. E bruta. Porque ele falou, já arrepender já era duro, né? Quando ele vê fariseu vindo, ele disse, quem disse que vocês vão se salvar? Quem falou? Produza frutos dignos de arrependimento, ou então se prepare, porque o machado já está posto.
E o que não prestar vai ser cortado e vai ser jogado no fogo. O que a Bíblia diz? Os caras pulam: Senhor, e o que a gente deve fazer? Tem comida? Reparta com quem não tem. Tem 2 túnicas? Faça isso também. E os publicanos: e nós? E nós? Para de ficar cobrando a mais, cara. Cobra só o que tu tem que cobrar e acabou-se. E os soldados: e nós? Para de maltratar as pessoas. Não fica recebendo propina, não. Se contente com o soldo, com o teu trabalho, com o teu suor. Quando Pedro fala lá em Atos 2, a Bíblia diz que o coração deles apertava. E ele disse: o que a gente faz, Pedro? Se arrependam dos seus pecados e sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Há uma discussão teológica se fala língua ou se não fala. Mas o meu princípio é o seguinte, que eu quero que tu entenda para tu ver que o Espírito veio para convencer o mundo. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado sobre a carne, sobre a igreja dele, para que venha poder do alto. Naquele momento, Pedro, até então covarde, sente uma intrepidez e levanta e começa a falar. E quando ele começa a falar, a Bíblia diz que aquelas pessoas que estavam lá do outro lado, que não eram da igreja, que não tinham recebido o Espírito Santo, começa a ouvir ele falar no dialeto de cada um. O que eu quero que tu entenda, que mesmo que fosse glossolalia, para eles poderem interpretar, eles deveriam ter recebido o Espírito Santo, não é verdade? Porque interpretar a língua é um dom do Espírito. Se fosse dialeto, porque para mim aqui tanto faz. Numa feira, ninguém entende ninguém, nem a gente falando na própria língua. Agora tu imagine um monte de gente, um falando japonês, um inglês, um francês. Não tinha como ouvir também. A minha pergunta é: como aqueles pecadores estavam ouvindo a palavra de Deus nos seus próprios dialetos? O Espírito Santo de Deus que veio para convencer o mundo do pecado. Porque ali está o princípio. Primeiro princípio, convencer do pecado. Da justiça, porque Pedro vai falar dos 3 ali. E do juízo. Porque ele vai falar: vocês entregaram o Senhor, e ele foi entregue, e bababá, e vai até falar, vai citar ali: e disse o meu Senhor, ao meu Senhor, volte até que eu ponha teus inimigos de Bahia. Ele vai blá, 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 e um dia ele vai vir para julgar os... Aí ele vai falar do juízo, não é verdade? Presta atenção lá. É todo o princípio daquilo que o Espírito Santo veio fazer. E quando chega no juízo é que eles perguntam. A Bíblia diz que o coração deles se angustiaram. E eles perguntaram: cara, o que a gente vai fazer então? E aí Pedro fala: se arrependa e seja batizado no nome de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que eles foram batizados. O que eu quero trazer para vocês essa noite é uma coisa que Deus mais ainda me abriu quando eu vi esse texto. É que o que precisamos é limpar as varas. Muitas das vezes a gente quer convencer o outro, sabe? Nem que seja na marra. E muitas das vezes a gente até quer mostrar. Quando eu me converti, que eu cantava, cara, foi uma luta muito grande. Porque eu era músico da noite, era uma vaidade muito grande de querer mostrar o quanto eu tocava, o quanto eu cantava, sabe? Mesmo sabendo que lá existia pessoas que tocavam muito mais e cantavam. Mas dentro da igreja, como diz, em terra de cego, quem tem olho é rei. Dentro da igreja era o cara. Ainda mais onde eu cheguei. Só tinha aqueles meninos que estavam começando a aprender. E quando o cara chega lá, tufa o peito e tal. Mas, cara, o Senhor, ele resiste ao soberbo. Se eu contasse para vocês o que o Senhor fez, ele me descascou. E ele me limpou. Ele me descascou, ele me limpou. Para que hoje eu tenha esse privilégio
de conhecer grandes amigos que eu tenho conhecido durante esse período da pandemia. Estar junto com eles, pregando a palavra, ser alimentado, andar junto com eles, muitas das vezes ser fortalecido com eles. Nós somos luz, nós somos sal. Temos que limpar as varas. As ovelhas precisam ver a parte branca que há dentro de nós. A Bíblia diz que nossa justiça é como trapos de imundícia. É por isso que a vara não está totalmente. Mas existe um branco. É o branco de Isaías, capítulo 1. Mais alvo. Mesmo que os nossos pecados sejam mais vermelhos que escarlate, mas o sangue do Cordeiro nos limpa e nos faz mais alvos do que a neve, mais brancos. E esse branco precisa ser mostrado para as ovelhas, para que elas produzam ovelhas fortes e saudáveis. Eu termino com Deuteronômio capítulo 8, muito conhecido por nós. Esse Israel de Deus aqui somos nós, hoje. E esse deserto aqui, tudo isso aqui é espiritual. Tereis cuidado para obedecer todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que tenhais vidas, vos multipliqueis e tomei posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos nossos pais. E te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu, tem te conduzido estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar. Te deixou ter fome, te sustentou com maná, que nem tu e nem teus pais conheciam, para que tu entendesse que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Nestes 40 anos, tuas roupas não se envelheceram, nem teu pé inchou. Saberá no coração que o Senhor, teu Deus, te corrige, assim como o homem corrige o filho. E guardará os mandamentos do Senhor teu Deus para andar nos seus caminhos e para temê-lo, pois o Senhor teu Deus está te levando para uma boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes e de nascentes que brotam no vale e nas colinas. Existe um rei, Senhor. Para me terminar, a Bíblia diz que Satanás, quando se encontrou com o Senhor, todas as vezes, ele levou o Senhor para onde? Para o alto. Você vai ver no pináculo do templo, vai ver nos montes. A primeira tentação foi embaixo, mas foi relacionado ao caráter do filho. Se tu és filho de Deus, Paulo, por que tu sofre tanto com a tua perna? Se tu és filho de Deus, por que tu passa toda essa dificuldade? Se tu és filho de Deus, por que tua mãe não se curou, teu irmão, do câncer, sei lá quem? Se tu és filho de Deus, por que toda essa luta? Por que toda essa angústia? Faz um milagre aí agora. Transforma essa pedra em pão. Faz a tua perna crescer. Se tu és filho de Deus. Porque nós somos tentados na nossa fraqueza. O Senhor disse, nem só de pão, ele vai citar, viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E quando ele é levado ao pináculo do templo, Satanás tenta usar o Salmo 91. Te lança daqui, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem,
ao teu respeito, para que não tropece nenhuma só pedra. Mas o Senhor diz, mas também está escrito, com obediência, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele leva para o monte agora e diz bem assim, tá vendo tudo isso aqui é meu porque foi me dado. Só se prostre diante de mim e adore, e tudo isso será teu. Arreda-te, Satanás, porque está escrito, só o teu Deus se prostrará e dará culto a nenhum outro. E a Bíblia diz em Lucas que ele deixou ele por algum tempo. Que Satanás é chamado de valente, porque ele não desiste. Mas sabe o que eu quero te dizer? É que Satanás te eleva para te abater. Senhor, não. Ele te abate para te elevar. Ele te descasca. Ele te limpa. Ele te leva para o deserto para ver o que tem no teu coração. Para que tu entenda que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo mendigar o pão, a sua descendência passa fome. Mateus capítulo 6, quando ele vai falar acerca de todas as coisas que muitas das vezes a gente agloba todas, mas está falando de comida, bebida e vestimento. Ele diz assim, os pássaros não se preocupem, eu dou comida para ele. As flores estão ali e eu visto, nem Salomão na sua maior glória. Se eu cuido de tudo isso, vós tem mais valor do que isso. Tu acha que eu não cuidarei disso? O Senhor não prometeu prosperidade, mas ele disse que o justo nunca vai passar fome e nem mendigar. Isso foi o que o Senhor nos prometeu. Paulo em 1 Timóteo capítulo 6 ou capítulo 5, ele vai falar bem assim, se temos o que comer e o que vestir, já demos glória a Deus. As consequências de outras coisas é os teus talentos que Deus colocou na tua mão para tu administrar sobre essa terra. Não são muitos ricos que vão se salvar, mas a Bíblia diz que alguns se salvarão. Mas cada um tem o seu propósito nessa terra, porque o Senhor escolheu varas para que as ovelhas dessa terra olhem para você e olhem para mim, a parte de branco que Deus botou em nós naquela cruz. Sejamos luz e sejamos sal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero chamar o presbítero Aquiles aqui. Fique à vontade em conduzir esse momento.